No fim da nossa última conversa, a interação já estava autorizada e surgiu uma pergunta concreta. Quais endereços dão algum sinal de presença? Repare que eu ainda não perguntei quais portas estão abertas nem qual programa está rodando. Antes de procurar portas, precisamos saber onde vale a pena olhar. Esse primeiro filtro é a descoberta de hosts. Mas espera, no vídeo sobre DNS nós já encontramos endereços IP. Se eu tenho um endereço, o host não está automaticamente descoberto? Ainda não. O endereço encontrado no DNS é um candidato. Ele informa para onde aquele nome apontava quando a consulta foi respondida. Mas não garante que um equipamento esteja alcançável agora a partir do lugar onde você está. Descoberta de hosts tenta atualizar o mapa. Entre os endereços candidatos, quais apresentam alguma evidência de atividade, vamos dar nome às peças. Host é um sistema ligado a uma rede que pode enviar ou receber comunicação. Pode ser um servidor, um computador, um roteador, uma câmera ou outro equipamento. Para esta aula, basta uma definição operacional. Host é o sistema que pode estar usando o endereço e responder pela rede. Então o IP é o endereço usado na comunicação, e o host é o sistema que pode estar usando esse endereço. Eu não deveria tratar as duas palavras como sinônimos perfeitos. Perfeito, e essa cautela evita uma conclusão grande demais. Um endereço pode estar sem uso naquele momento, pode levar a uma infraestrutura compartilhada ou pode representar uma camada intermediária. Descoberta não revela a biografia completa do equipamento. Ela procura sinais observáveis associados àquele endereço naquele contexto. Imagine uma faixa autorizada, isto é, um conjunto de muitos endereços candidatos. Testar todas as portas de todos eles seria mais demorado, mais ruidoso e, muitas vezes, desnecessário. A descoberta funciona como um filtro inicial. Ela reduz o conjunto grande para uma lista menor de endereços ativos ou, pelo menos, interessantes para a próxima etapa. E como eu pergunto a um endereço se existe alguma coisa ali, ele responde uma frase dizendo "estou ligado". Não com uma frase tão educada, infelizmente. Seria ótimo para a documentação. Nós enviamos uma pequena unidade de comunicação pela rede, um pacote, com um formato que pode provocar uma resposta. Quando esse pacote é enviado para observar o comportamento do destino, podemos chamá-lo de sonda. Sonda é o pedido controlado. Resposta é a evidência observada. O raciocínio completo tem 4 passos. Você escolhe um endereço dentro do escopo, envia uma sonda permitida, a rede tenta entregá-la. Algum sistema responde, rejeita ou permanece silencioso. A descoberta não adivinha presença. Ela interpreta esse retorno, sempre lembrando que a ausência de retorno pode ter mais de uma causa. A resposta mais conhecida vem do protocolo chamado ICMP. Ele carrega mensagens de controle da rede. Uma delas é o pedido de eco. Você envia uma solicitação e, se o destino aceitar, recebe uma resposta de eco. O programa Ping usa esse mecanismo com frequência. Receber a resposta é uma evidência forte de que houve presença e caminho de comunicação. Então descoberta de host é simplesmente dar ping. Se respondeu, está ligado. Se não respondeu, está desligado. A primeira metade está boa, a segunda é perigosa. Se uma resposta válida volta do destino, você ganhou evidência de presença. Mas se nada volta, você ganhou apenas silêncio. O host pode estar desligado, claro. Também pode estar ligado e configurado para ignorar aquele tipo de pedido. A prova é assimétrica. Resposta confirma muito, silêncio elimina pouco. Vamos abrir esse silêncio. Talvez não exista host naquele endereço. Talvez um filtro de segurança chamado firewall descarte a sonda. Talvez o host aceite outros tipos de comunicação, mas não responda ao pedido de eco. Talvez haja perda temporária, o caminho da rede não chegue ao destino ou o horário seja inadequado. Um mesmo resultado visível, nenhuma resposta pode nascer de causas diferentes. Então eu nunca posso chamar um host de inativo? Parece que a resposta virou um grande depende.
Você pode concluir desde que diga exatamente o que observou. Em vez de afirmar "o host não existe", escreva "não houve resposta às sondas usadas desta origem neste horário". Parece uma frase mais modesta porque é, e justamente por isso é tecnicamente melhor. Ela permite repetir o teste, mudar a sonda e comparar com o inventário autorizado. E o pedido de eco não é a única forma de obter sinal. Uma sonda do protocolo TCP, usado para organizar muitas conexões na rede, pode receber uma resposta positiva ou uma rejeição chamada RCT. Mesmo a rejeição mostra que algum sistema respondeu naquele endereço. Para a descoberta, o ponto ainda não é saber se a porta está aberta. É perceber que houve uma resposta coerente. Uma rejeição pode ser útil. Se a porta diz não, eu descubro que a porta não aceitou, mas também descubro que alguém estava lá para responder. Exatamente. Essa é uma distinção muito cobrada. Host ativo não significa porta aberta, porta fechada não significa host ausente, e host ativo sozinho não significa serviço vulnerável. São de graus diferentes de evidência. A descoberta confirma presença provável. A varredura de portas, que virá depois, classifica pontos de comunicação. Hora de decidir com 3 resultados. Primeiro, chegou uma resposta de eco e CSMP. Segundo, uma sonda TCP recebeu uma rejeição RST. Terceiro, nenhuma resposta chegou. Quais resultados sustentam presença do host e qual deles permanece inconclusivo? Agora é com você. A resposta de eco e a rejeição TCP mostram que alguma coisa respondeu. O silêncio é o inconclusivo, porque pode ser ausência, filtro ou perda. Isso. Você não decorou uma tabela, seguiu a causa. Para chegar a uma resposta, houve um sistema ou dispositivo no caminho capaz de produzi-la. Para o silêncio, faltou essa evidência positiva. A palavra certa não é inexistente, é não confirmado pelas sondas usadas. Agora podemos olhar para o Nmap sem transformar o programa em palavra mágica. Ele apenas organiza esse mesmo raciocínio em escala. Recebe uma lista ou faixa de endereços, envia sondas de descoberta e registra quais parecem ativos. O objetivo vem antes da ferramenta, reduzir candidatos por evidência de resposta. Quando usamos a opção -SN, pedimos descoberta sem a etapa posterior de varredura de portas. Na tela, você verá hífen, letra S, letra N. A ideia é simples: encontre hosts que responderam às sondas de descoberta, mas não avance ainda para classificar portas. É por isso que algumas pessoas chamam isso de ping scan, mas você disse que não depende só do ping tradicional. Exatamente. O nome histórico pode induzir essa simplificação. Descoberta de hosts pode combinar pedidos de eco, sondas TCP e outros mecanismos. Em uma rede local, o Nmap costuma usar também a resolução de vizinhança da própria rede, porque ela é muito eficiente ali. Portanto, ping scan é um apelido. Descoberta de hosts é o conceito mais amplo. Rede local, aqui, significa o trecho diretamente conectado em que os equipamentos conseguem descobrir os vizinhos sem atravessar um roteador. Nesse cenário, o protocolo ARP para a IP versão 4 ou a descoberta de vizinhos para a IP versão 6 pode revelar quem responde no próprio segmento. Não precisamos decorar os pacotes agora, basta entender que o caminho muda a técnica mais útil. E aquela opção -PN que apareceu na apostila, ela parece parecida com o -SN. Faz a descoberta de um jeito diferente? Não. -SN faz somente descoberta e para antes das portas. -PN pula a descoberta e manda o Nmap tratar cada endereço informado como se estivesse ativo, para então executar a etapa solicitada. Atenção à palavra como se. -PN não prova que o host está ligado. Ele desativa o filtro de descoberta. Então, se o ping foi bloqueado, -PN pode permitir que eu tente a próxima etapa mesmo assim, mas o relatório não pode dizer que -PN descobriu o host.
Perfeito. E há um custo. Se você pula a descoberta em uma faixa grande, a ferramenta pode gastar tempo tentando etapas mais pesadas contra todos os endereços, inclusive os vazios. Também aumenta tráfego e registros. Por isso, a decisão depende do escopo, do tamanho da faixa, das limitações conhecidas e do impacto permitido. Opção técnica não substitui julgamento. Veja uma saída simples. A ferramenta recebeu 4 endereços autorizados e informou 2 como ativos. Isso sustenta que 2 responderam aos critérios usados. Não sustenta que os outros 2 estejam vazios para sempre. Também não diz quais portas estão abertas, qual sistema operacional existe ou se há vulnerabilidade. A saída responde apenas à pergunta que foi feita. Se a conclusão depende tanto do contexto, o que eu preciso anotar para outra pessoa entender o resultado, só guardar a lista de hosts ativos parece pouco. Registre pelo menos o alvo ou faixa, a origem da sondagem, o horário, as técnicas usadas, as opções relevantes, as respostas recebidas e as limitações. Se houver inventário autorizado, compare. Assim, a frase "host não respondeu" deixa de ser um palpite solto e vira uma observação reproduzível. Evidência sem contexto envelhece muito rápido. O ponto de observação também muda o mapa. Um host pode responder dentro da rede corporativa e ficar silencioso para quem testa de fora. Pode responder por IP versão 6, mas não pelo caminho de IP versão 4 usado no teste. Pode estar atrás de filtragem ou disponível apenas em certo horário. Descoberta mostra a superfície observável daqui. Com estas sondas, agora, vamos à decisão. Uma faixa está autorizada. O endereço não respondeu ao pedido de eco, mas o inventário informa que existe ali um servidor web, isto é, um sistema que entrega páginas pela rede. Qual é a conclusão correta? A. O inventário está errado. B. O host não existe. C. O silêncio ao pedido de eco não basta. Registre a limitação e, dentro do escopo, use outras sondas ou a etapa autorizada seguinte. D. Explore o servidor para confirmar. Agora é com você. Alternativa C. O teste só mostrou silêncio para aquela sonda. O inventário é uma evidência adicional, então eu registro a divergência e procuro outra confirmação permitida. Correto. A e B transformam uma observação limitada em certeza. D pula da dúvida para a exploração, que é outra fase e exige autorização específica. C preserva as duas evidências, documenta a limitação e escolhe o próximo passo proporcional. Um bom profissional não força a realidade a caber na primeira sonda. A rede não assinou contrato de cooperação com o nosso relatório. Na prova, observe o verbo. Consultar registro de domínio é footprinting. Descobrir quais endereços parecem ativos é descoberta de hosts. Perguntar quais portas aceitam, rejeitam ou filtram tráfego é varredura de portas. Obter versão, usuários ou recursos é identificação de serviço ou enumeração. A ferramenta pode ser a mesma. A nova informação produzida separa as etapas. Então a pergunta que manda é o que ficou novo depois da ação. Na descoberta, o novo é quais endereços deram sinal. Ainda não é uma lista de portas nem de programas. Exatamente. E a autorização continua acompanhando o método. A faixa precisa estar no escopo, as sondas precisam ser permitidas e a intensidade deve respeitar os limites combinados. Descoberta é uma etapa inicial, não uma licença para percorrer a internet procurando quem responde. Técnica correta fora do alvo correto continua sendo ação errada. Vamos fechar a corrente. Um endereço vindo do mapa é candidato. Uma sonda autorizada busca uma resposta. Uma resposta válida sustenta a presença observável. Silêncio não prova a ausência. IFN-SN limita o Nmap à descoberta. IFN-PN pula a descoberta e presume os alvos ativos para a etapa seguinte. E toda conclusão precisa carregar origem, horário, técnica e limite.
Agora eu tenho uma lista menor de hosts que responderam. A pergunta seguinte seria: em cada host, onde existe algum serviço esperando comunicação? Essa é exatamente a próxima pergunta. Um único host pode oferecer várias funções de rede. Para a comunicação chegar à função certa, o endereço identifica o destino e a porta identifica um ponto lógico de atendimento naquele destino. Mas porta aberta, fechada e filtrada exigem um raciocínio próprio. Se eu explicar isso agora em 2 min, voltamos a correr justamente onde precisamos caminhar. Então chegamos ao ponto certo sem pular nada. Você já consegue separar endereço de host, resposta de silêncio e descoberta de varredura. A lista de candidatos agora tem evidência e limites. No próximo passo pegaremos um único host e veremos desde o zero o que é uma porta, porque ela não é uma porta física e como uma resposta permite classificar seu estado. É continuação direta. Primeiro quem está aí, depois onde esse host atende.